Fita 4. Tratando da bagagem com o motorista do caminhãozinho, eu cutuquei minha mãe, disse: olha o papai falando, como ele fala bem português, eu queria, dentro de 2, 3 anos, poder falar igual a ele. Infelizmente, depois de 3 meses, eu já podia julgar o português dele melhor. Meu pai, até a morte, nunca aprendeu a falar o português direito. Ele falava: eu preciso ir na rua Migicote, no guarda-livro, apanhar minha guarda-chuva. E eu aprendi a falar relativamente rápido a língua portuguesa. Eu tenho uma certa facilidade para línguas. E eu aprendi a profissão de trabalhar com bolsas de couro na Bélgica ainda, porque eu soube que meu pai tinha uma pequena fábrica de bolsas. Então eu entrei como aprendiz, fui a meio oficial, fui a profissional, e meu último emprego eu ganhava já em 1940, fim de 46 e 47, eu ganhava 25 francos por hora, que era, na época, câmbio negro na Bélgica, quando fui-me embora, era 50 francos o dólar. Era meio dólar a hora, que naquela época era um bom salário. Eu era o único, eu sustentava a casa. Eu tinha 19 anos quando vim para o Brasil. Eu trabalhava 84 horas. 50 horas eu entregava para minha mãe e 34 horas eu guardava para mim. Porque depois de trabalhar até de madrugada até de noite, eu ainda praticava esporte. Eu nadava 2 vezes por semana 1000 metros. Eu lutava boxe e sábado de tarde, domingo, a gente saía de bicicleta e a gente namorava, a gente dançava. Enfim, eu cheguei aqui no Brasil já com uma profissão. Eu tinha 3.000 dólares economizados na minha hora extra, que na época que eu cheguei aqui eram 18 cruzeiros, se não me engano, o dólar no câmbio negro. Eu fui logo trabalhar com meu pai. Em quê? Na fábrica de bolsas dele. Mas como eu, modéstia à parte, entendia mais da profissão do que ele, e eu aprendi desde aprendiz, e eu trabalhei em várias fábricas lá, e em cada uma eu aprendi uma outra maneira de aproveitar. Eu tenho facilidade de inventar novas maneiras de facilitar de fazer o serviço. Eu quis modernizar a produção dele, porque aqui no Brasil se colava a cola de madeira líquida quente com o dedo, e quando pegava a bolsa com a mão sujava a bolsa toda. Na Bélgica, a primeira coisa que o aprendiz aprende é fazer a cola e aprender a usar um pincel e torcer o pincel para deixar a quantidade exata no pincel para passar no couro e depois virar. Então eu fiz um pote desse com minhas mãos e estava ensinando uma menina, era uma mulata escura, muito bonita, com dentes, pareciam 2 colares de pérolas. Ela se chamava Dirce. E eu estava ensinando ela já a virar, ela estava começando a aprender quando meu pai entrou e viu que o serviço estava andando mais devagar porque ela estava aprendendo ainda. Ele pegou aquele pote e jogou no chão, pisou em cima. Com isso, eu saí da fábrica, fui me empregar. Arranjei logo um emprego de chefe de uma outra fábrica, como contramestre. Trabalhei um tanto tempo lá. Aí meus tios me convenceram a voltar a trabalhar com meu pai, voltei a trabalhar com meu pai. Aí meu pai ficou mais manso, ele operou estômago, tiraram 2/3 do estômago dele, tinha uma úlcera. Depois tiveram que obliterar um pulmão e ele acabou morrendo em 1970, com 74 anos. Minha mãe chegou a quase 95 anos, que é uma idade bem avançada para uma pessoa que tanto sofreu. Morreu em 1992.
Só estava casado na época? Eu casei com uma moça que eu conheci em 1951, que está aqui na sala. Ela se chama Berta Aronovich de Solteira e hoje se chama Berta Glatt. Todo mundo chama ela de Beth. Alguns bons amigos chamam ela de Beth querida. Tivemos 3 filhos, temos 6 netos. Infelizmente, tenho poucos parentes do meu lado, principalmente do lado da minha mãe, não sobrou, só sobrou uma prima, escultora, que morava no Canadá. Fora disso, ainda tem a prima da minha mãe, que está na lista de síndrome, mora em São Paulo, aí em Carábia. E acabou. Gostaria de perguntar qual era a relação entre os judeus na época de guerra, quando era criança, entre judeus e não judeus no castelo. No castelo eles não sabiam que nós éramos judeus, tratamento igual. Eu ia todo dia para a igreja. Eu cheguei a ser coroinha. Eu ajudava o padre a rezar a missa. Porque o padre da igreja, que era da aldeia, não sabia que nós éramos judeus. Só sabia o padre que estava conosco no castelo. E ele nunca dava... Aliás, esse padre, quando em 1977, pela primeira vez eu voltei para visitar a Bélgica, eu mostrei a casa onde minha mulher nasceu, mostrei onde morei. Quando eu tinha um carro pequenininho alugado, quando eu entrei em Antuérpia, de Bruxelas, e parei na janela dos meus avós, onde eles dormiam, eu parei e chorei meia hora. Depois eu saí de lá, não sei onde eu morei a casa onde ela nasceu, morei a minha escola. Depois fomos para a Holanda, fui passear, voltei da Holanda já passando pelo Limburgo, passei no lugar na aldeia onde os alemães colocaram a gente em 41, em quarentena. Depois fui no castelo, cheguei lá, tinha 2 garotos na frente do castelo quando parei o carro. Aí eu perguntei, tem o chefe, o segundo? Da maneira que eu perguntei chefe e segundo, eles olharam para mim e perguntaram: você é um ancião? Você é um antigo? Eu disse que era um ancião. Aí eles começaram a chamar os outros garotos, começaram a fazer 1001 perguntas. Quando é que eu estive lá e como é que era, onde eu morava, quando disse que eu morava no Brasil, foi uma loucura. Depois veio um dos chefes, aí eu perguntei, e o Père Dauvin, nosso padre? Ele disse, Père Dauvin? O senhor quer dizer o Cardeal Dauvin? Bom, eram 1977, de 44 a 77 se passaram, quantos anos? 30 anos. 33 anos. Ele disse, ele vive aonde? Disse, infelizmente, ele foi morto. Ele falou em francês a seguinte frase, ele disse, il fut foudroyé par un éclair. Ele foi, como se diz foudroyé? Ele foi, não, um raio desintegrou ele. Um raio, ele voltou para o Congo depois da guerra. Ele aumentou o leprosário. Ele lá, não sei em que ocasião, andando, sei lá o que, bateu um raio numa tormenta e matou ele de vez. Conversei com ele me disse que não era mais da JOC, o castelo não era mais administrado da JOC, mas que o barão tinha morrido também, mas que o barão deixou o castelo para uma outra organização que ainda trata de jovens deslocados familiarmente, que tem os pais
desintegrados, com problemas de drogas, de bebidas alcoólicas, etc. E eu voltei mais uma vez lá, mas aí já não tinha mais... A primeira vez que voltei para lá foi muito emocionante, muito emocionante. E é isso. Estamos aqui, estou com quase 69 anos. Infelizmente, os sobreviventes vão embora. Cada vez tem menos. E o pior de tudo é que tem os desgraçados querendo negar que não aconteceu essa desgraça, essa inumanidade, essa coisa cruel, que foi o extermínio dos judeus, 6 milhões durante a guerra, só porque ele tinha outra religião, que era a primeira religião de um Deus só, que no final é o mesmo Deus que as outras religiões monoteístas nasceram do judaísmo. Cristo era judeu. Os muçulmanos árabes vieram de um primo, vieram de um irmão de Abraão. Eles chamavam de Ibrahim. Não sei por que esse ódio aos judeus, que muita gente tem até hoje. Acho que quer perguntar mais alguma coisa? Muito obrigado, quero agradecer em nome da Shoah Survivors, Vision History Foundation, e queria saber se só tem alguma mensagem, se tiver. A mensagem seria que a humanidade deveria se tornar mais humana. Nós pensávamos no fim da guerra que nunca mais teria guerras, mas logo inventaram guerras fratricidas dentro do próprio país, o comunismo querendo tomar conta, os outros não querendo deixar tomar conta, se descobrindo novas atrocidades. Começou a guerra na Coreia, começou a guerra ali, os ingleses querendo entregar a Palestina para os árabes, os judeus começaram a se revoltar, a brigar. Que mensagem que eu posso dar? Tem tanta gente mais inteligente do que eu, deram tantas mensagens boas e não adianta nada. É que da pessoa humana ter aquela coisa da caverna ainda, de matar para sobreviver. Nós vimos aqui no Rio, todo dia tem mortos. Você sai na rua, você não tem segurança. Quem mora perto de uma favela pode levar um tiro. Nós aqui pela janela dos fundos estamos arriscados a levar um tiro da favela aqui atrás no Leme. Essa é a minha mensagem. Eu tenho uns retratos dos meus antepassados, meus irmãos. Gostaria de apresentar minha mulher. Vai apresentar e vamos tirar retratos também. Tudo bem. Estamos casados, em 19 de dezembro vai fazer 42 anos. Este é o pai do meu avô materno. Ele se chamava Lax. O primeiro nome não sei. Este é meu avô paterno. Se chamava Moses Glatt. No colo dele está meu primo mais velho, que era o primeiro neto dele. Essa foto foi tirada em Berlim. Encontrei o túmulo dele num cemitério judaico em Berlim, ao lado da esposa dele, que se chamava Leia Glatt, nascida Appel. O meu primo faleceu há 2 anos atrás em Israel. O nome dele era Max Waldman.
Pode falar. Este é um retrato do meu pai, quando ele era rapazola. Creio que foi tirado ainda na Polônia. Quantos anos ele pode ter aqui? Ele nasceu em 96, 1896. Quantos anos ele pode ter aqui? 18, 14 e 4. Esta é minha mãe, tempo de solteiro, deve ser lá pelos idos 1914, 15. Ela nasceu em 1897. Isso era antes dela casar. Ela solteira ainda. Muito bonita ela. Uma paixão. Nesse retrato nós vemos à esquerda, sentado de uniforme, meu pai, servindo no exército austro-húngaro na guerra de 14-18. Ao lado dele, em pé, a irmã mais velha dele, tia Mania, e ao lado dela uma prima que também se chama Mania. O outro soldado não sei quem é. Pode falar. Está tudo aí. Estes são meus dois irmãos antes de eu nascer. Creio que o Norbert, que está em pé, deve ter uns 3 anos, 4 anos. O outro deve estar com 1 ano, 2 anos. Isso é em Berlim. Eu não tinha nascido ainda. Este é meu registro de nascimento em Berlim, 31 de março de 1928. Como vocês podem observar, está escrito em gótico, Siegfried Glatt, nome do meu pai, Meyer Glatt, e inclusive da minha mãe, abreviado Rosa, GEB quer dizer Geboren, nascida Lax, LAX. Observando a parte direita, tanto posso mostrar com o dedo? Tanto meu pai como minha mãe estão demonstrando que eles têm a religião mosaica. Mosaische Religion, que já éramos segregados pela religião no registro de nascimento. Já que você vai falar. Não, isso é um documento... A fim de batismo. É. Está escrito lá, a fim de batismo. Em alemão. Não, você... Pronto? Ele era mais bonito. Quando você pode... Aqui vocês podem ver meu irmão mais velho Norbert, o meu outro irmão Heinz Joachim à direita e eu no meio. Esse retrato deve ter sido tirado em 1932, num lugar muito bonito. Nessa idade não me lembro dele, mas me lembro com 5 anos. Nós íamos para Grünewald. Grünewald quer dizer em alemão floresta verde. Ficava fora da cidade e se ia para lá em cima de um barco no rio Spree. E era um passeio que a gente fazia aos domingos muito bonitos. Agora passou. Agora Já era, né? Aqui é um retrato que minha tia do Canadá tirou de nós em Antuérpia quando ela veio visitar-nos. Logo quando nós saímos em 1933 da Alemanha, eu tinha aí 5 anos, à direita embaixo,
Meu irmão do meio tinha 10 anos e o Norbert, o mais velho, tinha 12 anos. Esse retrato foi tirado em frente à lojinha do meu avô, em Antuérpia. Estes são meus avós maternos. Ela se chama Chava Lax, nascida Engländer, da cidade de Lemberg, em polonês Lwów. Meu avô, Salomão Lax, nascido em Novi Sands, o abreviado chamado de Sands. Os dois foram deportados em 1942 para campo de concentração. Aquela história do lápis no bolso que ele escreveu num papelzinho pequeno, jogou fora do trem que estava levando eles para o campo de concentração de Auschwitz. Ele, na época, tinha 78 anos, ela tinha 75. Esse retrato foi tirado na véspera de guerra, devem ter 3 anos menos. Quer dizer, ele deve estar com 75 e ela com 72. Pode falar. Este é a parte da frente do castelo, é a janela onde era o meu dormitório, junto com uns tantos outros garotos. Eu não sei qual deles sou eu. Esse retrato foi tirado em 44, antes da nossa liberação. E se fizesse assim? Peraí. Não te reconheci. Isso aqui dentro? Isso é, eu estou na ponta da mesa ali. Não te reconheci. Na foto da esquerda, vocês podem ver a minha primeira, à esquerda, a minha filha Miriam Glatt, casada, divorciada, me deu 2 netas. Ao lado dela está a irmã mais velha, Ruth, médica, que me deu um neto homem, o Júlio. Chama Moishe Yankli em Yiddish. Depois, na outra foto, vocês podem ver o jantar de Erev Shabbat. Meu filho, Norbert, que tem o nome do meu irmão mais velho. Eu. Meu filho, Norbert, é engenheiro mecânico, mas atua na área financeira. E eu, de kippah, no Shabbat, sexta-feira à noite, quando juntamos, quando podemos, toda a família na mesa. Temos mesa, às vezes, com 12, 14 pessoas para jantar. O que é De mulher? Pode. Esta é minha ex-noiva, a atual esposa, há 42 anos. É a Betty, nascida Berta Aronovich, e de quem eu gosto muito. Mãe de meus 3 filhos. Feliz, você é feliz. Caramba. Acabou mesmo. Não faz favor nenhum. Pode abrir se quiser. Tem de gostar, né? Hein? Tá.